Estudo aprofundado. 1 Coríntios 15. A ressurreição. O alicerce de toda a profecia. Versão: Almeida Corrigida Fiel. Integrado ao estudo de Levítico 23, Daniel 9, Números 10. Texto bíblico. 1 Coríntios 15. ACF. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã em mim. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ora, quer eu, quer eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, e também vã é a vossa fé. E somos também achados falsas testemunhas de Deus, porque testemunhamos contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, ainda estáis nos vossos pecados. Logo, também os que dormiram em Cristo pereceram. Se só nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, porquanto a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um na sua ordem. As primícias, Cristo. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, quando tiver anulado todo o domínio e toda a autoridade e potência. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo que será destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que exceto aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? E por que nos expomos também nós a perigos a toda hora? Todos os dias morro, irmãos, pela glória que tenho de vós em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como homem, combati em Éfeso com as feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Acordai para a justiça e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, digo-o para vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos, e com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como quis,
e a cada uma das sementes o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em vigor. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem, da terra, é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Introdução. Porque este capítulo é o pilar de todo o estudo profético. Paulo escreve para uma igreja confusa, onde alguns negavam a ressurreição corporal. Ele responde mostrando: se não há ressurreição, tudo o que estudamos, as festas, as 70 semanas, as trombetas, a vinda de Cristo, cai por terra. Este capítulo fecha o círculo que começamos em Levítico 23. Confirma que Jesus cumpriu a festa das primícias, explica o que acontece na última trombeta, mostra a ordem exata da salvação que corresponde ao calendário de Deus. Liga a 69ª semana cumprida à expectativa da 70ª semana. Análise didática e profética primeiro. O fato histórico e bíblico. Vão 1 a 11. Paulo começa repetindo o núcleo do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Não é uma lenda, há mais de 500 testemunhas oculares. A expressão segundo as Escrituras confirma que tudo estava marcado desde o Antigo Testamento, inclusive o dia exato da ressurreição, segundo. Se não houvesse ressurreição, Paulo mostra o caos se a ressurreição for mentira. Pregação vazia, fé vazia. Ainda estamos nos pecados. Os salvos que morreram pereceram. Somos os mais tristes de todos os homens. Conclusão. A ressurreição não é um detalhe. É a prova definitiva de que o plano de Deus está funcionando. Terceiro, a grande revelação. Cristo é as primícias. Vão 20 a 28. A ligação direta com Levítico 23. Mas agora, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Na festa das primícias, o primeiro feixe da colheita era apresentado a Deus.
garantia de que o restante da safra viria. Jesus ressuscitou no dia exato dessa festa. Ele é o primeiro fruto, e todos os que pertencem a ele virão depois. Ordem divina. Primeiro, as primícias, Cristo. Segundo, os que são de Cristo, a Igreja. 3. O fim, reino entregue ao Pai. A morte veio por Adão, a vida veio por Cristo. O primeiro homem falhou, o segundo homem cumpriu tudo. 4. O mistério da transformação e a última trombeta. Vão 51 a 53. A ligação com Números 10 e Daniel 9. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará. O mistério era o arrebatamento da igreja. Alguns não morrerão, mas serão mudados instantaneamente. Última trombeta. Não é uma trombeta qualquer. Corresponde ao toque de alarme de Números 10 e à festa das trombetas de Levítico 23. É o sinal sonoro que marca o intervalo da igreja acabou. O relógio de Daniel volta a contar. O som que convocava Israel no deserto agora convoca os salvos de todas as nações para o encontro com o Senhor. 5. A vitória final. Vão 54 a 58. Quando a imortalidade vestir o mortal, cumpre-se. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O último inimigo destruído é a morte. A lei dava força ao pecado, mas Cristo venceu o pecado e a morte na cruz. Aplicação final. Sede firmes, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Calendário de festas. Primavera cumprida, intervalo, outono futuro. 70 semanas, 69 cumpridas, parada, 70ª por vir. Shavuot, ponte e início da era da igreja. Trombetas, sinal de recomeço. 1 Coríntios 15, acrescenta a prova irrefutável e a chave da ordem. Ponto 1. Confirmação do cumprimento exato de Levítico 23. Jesus não morreu e ressuscitou em qualquer data. Foi no tempo exato da Páscoa e das primícias. 1 Coríntios 15, 20 é a chave que decifra o sentido daquela festa. Cristo é o cumprimento literal do tipo. Se ele não tivesse ressuscitado, a festa das primícias seria apenas um ritual agrícola. Com a ressurreição, ela se torna garantia da nossa salvação. Ponto 2. A última trombeta é o toque que fecha o intervalo. Números 10 dizia que o som reunia o povo e sinalizava a marcha. 1 Coríntios 15 diz que a última trombeta soará para reunir a igreja em Cristo. Isso significa: o silêncio profético do intervalo terminará com um chamado sonoro. O mesmo Deus que deu as trombetas de prata a Moisés é quem dará o sinal final. A 70ª semana só começa depois que a igreja for chamada ao encontro do Senhor. Ponto 3. A ressurreição valida a cronologia de Daniel. Se Cristo realmente ressuscitou, como as Escrituras dizem, então, o resto da profecia também se cumprirá com igual precisão. A ordem estabelecida, primícias, igreja, reino, será respeitada. Podemos confiar que o plano traçado há milênios está em curso. Ponto 4. A esperança muda a nossa vida. Sabendo da ressurreição e da transformação futura, não vivemos para o comamos e bebamos, pois amanhã morremos. Vivemos abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho de pregar a palavra, de manter a fidelidade e de esperar a sua volta não é em vão. Aplicação prática. Primeiro, a ressurreição é a nossa certeza. Se ele venceu a morte, ele cumprirá todas as promessas, inclusive as da volta e do reino. Segundo, viva sabendo da ordem de Deus. Cristo já veio. A igreja é chamada agora. Ele voltará. Não se engane com ideias de que tudo acabou ou que o plano mudou. 3. Aguarde o som final. A trombeta ainda soará. Prepare-se ouvindo a palavra e vivendo com retidão. 4. O trabalho tem valor. Nenhuma obra feita em Cristo é desperdiçada. Estudo aprofundado. O ministério das trombetas. O sinal sonoro do calendário profético de Deus. Base bíblica principal. Números 10.
Levítico 23 e 23 a 25, 1 Coríntios 15 e 51-52. Integrado ao estudo das 7 festas, Shavuot e as 70 semanas de Daniel. Fundamento bíblico, Números 10 a 1 no 10, ACF. Disse mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando, retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do sul. Retinindo as tocarão para suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, nos dias da vossa alegria, e nas vossas festas fixas, e nos princípios dos vossos meses, tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, e sobre os sacrifícios das vossas ofertas pacíficas. E vos serão por memorial perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Introdução. O que é o ministério das trombetas? O ministério das trombetas não é apenas tocar um instrumento. É o sistema de comunicação sonora que Deus instituiu para falar com o seu povo ao longo de toda a história da salvação. Aprendemos que o calendário de Deus tem marcos precisos: primavera, Páscoa, pães ázimos, primícias, Shavuot, cumprido, intervalo, era da igreja, em curso, outono, trombetas, expiação, tabernáculos, futuro. As trombetas são o fio sonoro que atravessa todos esses períodos. Elas começam no deserto com Moisés, acompanham cada festa e culminam na última trombeta que chamará a igreja ao encontro do Senhor. 5 funções exatas do ministério das trombetas. Números 10. Primeiro, convocar o povo, chamado à reunião. Quando as tocarem, toda a congregação se reunirá à porta da tenda. Toque longo, sem retinir, som de chamada à assembleia. 2 trombetas juntas é igual a todo o povo. Uma só, apenas os líderes. Sentido espiritual. Deus sempre chama o seu povo para ouvir a sua palavra, se unir e adorar. Ninguém segue a Deus sem ser chamado. Segundo, sinalizar a marcha, chamado a avançar. Quando retinindo as tocardes, partirão os arraiais. Toque retinindo, sinal de movimento. Ordem de partida. Primeiro Judá, depois Rúben, e assim por diante. Sentido espiritual. Há tempo de parar e ouvir, e há tempo de levantar e seguir. O som da trombeta diz: não fique parado, é hora de avançar na jornada da fé. Terceiro, memorial na guerra, chamado à dependência de Deus. Tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor haverá lembrança de vós. O toque não era para assustar o inimigo, era um memorial diante de Deus. O som declarava: dependemos de ti. Lembra-te da tua aliança e salva-nos. Sentido espiritual. Nossas batalhas não são contra carne e sangue. O som da fé faz Deus se lembrar da sua promessa de proteção. 4. Celebrar nas festas. Chamado à adoração. Nos dias da vossa alegria, nas festas fixas e os princípios dos meses, tocareis as trombetas. As trombetas soavam em todas as festas de Levítico 23. Na festa das trombetas, o toque era o centro da celebração, um memorial de alerta e chamado. Sentido espiritual.
A adoração tem som. O povo de Deus celebra com voz e som, reconhecendo que Ele é o Senhor do tempo. 5. Estatuto perpétuo, chamado que atravessa os séculos. Serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Não foi um costume temporário do deserto. O ministério das trombetas aponta para o fim dos tempos. O som que Moisés ouviu é o mesmo som que soará no arrebatamento. O significado do material: prata batida. Prata, símbolo da redenção, do preço pago por Cristo. De obra batida, martelada, não fundida, imagem de sofrimento e obediência. 2 trombetas, dupla testemunha. Deus confirma sua palavra por 2 vezes. Não há dúvida no seu chamado. Conclusão: o chamado de Deus não vem de qualquer fonte. Vem pela redenção realizada em Cristo, confirmada por dupla testemunha. A ligação com o estudo profético, da trombeta do deserto à última trombeta. Primeiro, a festa das trombetas, Levítico 23 e 23-25. O marco do outono. No mês 7º, ao primeiro dia do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Essa festa é também chamada em hebraico de Yom Teruah, dia do som de alarme. É a primeira festa do outono, vindo depois do silêncio profético entre Shavuot e as festas finais. No calendário das 70 semanas, o som da festa das trombetas marca o fim do intervalo da igreja e o início da 70 semana de Daniel II. A última trombeta, o chamado ao arrebatamento. 1 Coríntios 15, 51-52. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O mistério é o arrebatamento da igreja. Os salvos são chamados ao encontro com Cristo nos ares. A última trombeta corresponde ao Tequia Gedolá, o toque mais longo e final da festa das trombetas. Conexão com Números 10. O mesmo som que convocava Israel no deserto, agora convoca a igreja. O toque de alarme que sinalizava a marcha, agora sinaliza a saída desta era. A grande revelação do vídeo. O relógio de Daniel parou em Shavuot. Ele voltará a tic-tac no som da festa das trombetas. O ministério das trombetas é o sinal sonoro que marca o reinício da contagem profética. Diferença crucial: trombeta do arrebatamento versus trombetas de juízo no Apocalipse. Última trombeta chama a igreja para o encontro com Cristo, antes da 70ª semana. 7 trombetas do Apocalipse, 8-11. Juízo sobre a terra. Durante a 70ª semana, a igreja é chamada ao som da última trombeta antes dos juízos. Depois, soam as trombetas de juízo sobre o mundo. Essa ordem é consistente com o calendário das festas. Aplicação prática do ministério das trombetas hoje primeiro. Deus chama com clareza. O som não é ambíguo. Hoje ele chama pela sua palavra e pelo Espírito Santo. Ouça e responda. Segundo, há tempo de reunir e tempo de marchar. Às vezes Deus diz pare e aprenda. Outras vezes diz avance na fé. Discernir o toque é vital. 3. A guerra espiritual precisa do memorial de Deus. Não lute só. Levante a voz em oração e faça Deus se lembrar da sua aliança. A última trombeta está por soar. Viva preparado. O silêncio do intervalo não será eterno. Em breve soará o som final. 5. O ministério das trombetas é de redenção. O chamado de Deus tem preço pago em Cristo. Você não é chamado por mérito próprio, mas pelo sangue do Cordeiro. Resumo por que Deus instituiu o ministério das trombetas. Primeiro, convocar o povo à unidade e à adoração.
Segundo, sinalizar a marcha e a jornada da fé. Terceiro, ser memorial na guerra, fazendo Deus lembrar da aliança. 4. Acompanhar cada festa do calendário profético. 5. Anunciar o fim do intervalo e o arrebatamento ao som da última trombeta.